As 72 horas se passaram e o homem finalmente decidiu agir. Conhecemos nesse episódio todo o passado trágico do Muichiro, que no presente desperta a sua marca do caçador na luta contra a Lua Superior número 5. Eu acho incrível como o Demon Slayer ele tem a mágica de me contrariar, porque eu sempre começo uma nova temporada duvidando que eu vá simpatizar ou sequer gostar de um novo Hashira. Eu fico, não, mano, o anterior era muito melhor. O Uzuya no passado, quem não gostava dele, queria até ter as espadas dele. Comprei? Não comprei, né? Porque era caro. E agora a gente vê um episódio como esse fazendo com que a gente não só empatize, né? Simpatize com um toquito de gente, mas não só isso, mas, cara, hype, o visual que é esse infeliz de toquinho, esse toquinho de gente lutando contra a Lua Superior número 5. Só que como exatamente a gente viu nesse episódio o Tokito ele despertar a sua marca do caçador? Quais exatamente são as premissas, né, as condições exatas para que ele consiga despertar uma habilidade como essa? É isso que você vai descobrir nessa análise completaça do episódio 8 da terceira temporada de Demon Slayer, não antes de você chegar e lançar aquela respiração da névoa no botão do like e no botão de se inscrever no canal e no botão de ativar o sininho para... Porra, é uma sequência de respiração, galera. Vai, faz igual o Tokito e lança uma sequência de espadada em todos os botões que você tem que dar e vambora pra análise completaça. Então nesse episódio a gente conhece o passado do Muichiro, onde ele perde os seus pais. Primeiro, a sua mãe que estava com uma doença, provavelmente terminal, que estava precisando ser tratada com as ervas e já estava acamada há um certo tempo, e seu pai que num dia de tempestade absurda decide ir atrás dessas ervas, né, dessas folhas para conseguir tratar a sua mãe e acaba falecendo num acidente no meio da montanha. Ele acaba despencando da montanha, acaba morrendo e por conta disso o Muichiro e o seu irmão Yuichiro acabam vivendo como órfãos. Eles precisam viver sozinhos e é muito curioso como a gente vê, apesar deles serem extremamente iguais fisicamente, já que eles são irmãos gêmeos, nesse episódio a gente tem um exemplo claro de duas diferentes formas de como uma pessoa ela pode lidar com o luto, no caso referente aos seus pais. De um lado, a gente vê o Muichiro como ele sofre, ele é uma criança extremamente gentil, uma criança extremamente dócil, pelo menos nessa etapa da vida dele, e se sente muito triste pelo que aconteceu, mas em contraste a isso, a gente vê o seu irmão gêmeo mais velho reagindo de uma forma completamente diferente. Ele reage de uma forma agressiva, ele sempre age de uma forma hostil com seu irmão gêmeo mais novo, né, que ele passa a sentir essa necessidade de proteger ele xinga, dizendo que o nome dele, né, faz referência à palavra insignificante, a sem sentido, a um nada e tal. E essa hostilidade de irmão mais velho, apesar de ser, né, uma diferença de idade praticamente irrelevante, é de certa forma normal, né, numa família que tem irmãos, né, de forma geral. Mas isso acaba sendo elevado a uma potência ainda maior quando você tem uma situação trágica como essa, né? Acaba sendo, os sentimentos eles ficam muito intensos. E isso fica ainda pior quando o Muichiro ele descobre que eles são descendentes de espadachins e eles poderiam também se tornar espadachins e passar a proteger outras pessoas, passar a combater outros demônios, e isso faz o Yuichiro ficar completamente revoltado, dizendo que aquilo não era para eles, que eles eram apenas crianças, que eles não poderiam fazer nada, que isso era apenas para os escolhidos e tal. Ele age, ele explode. E aquele é o momento que ele realmente explode ali com seu irmão mais novo. E eu nem vou dizer de quem que eles são descendentes, porque eu acho que esse é um detalhe que eu acho que eu estragaria um pouco a experiência de vocês. Talvez alguém nos comentários aí já aproveite pra dizer, mas eu vou ficar quieto aqui porque essa é importante. Então nesse momento a gente pode ver que o Yuichiro, ele tem muita raiva pelo que aconteceu, mas ao mesmo tempo ele também esconde muita tristeza. Ele sente raiva porque ele avisa ao seu pai, por exemplo, que ele não deveria sair num dia de tempestade como aquele. Então ele fica, cara, mas eu avisei e tal, e ele reage dessa forma. E existem diferentes formas de se tratar, de se lidar
com o luto, e é muito curioso que a gente vê isso por parte do Yuichiro, né, dele reagindo, ele até descontando essa raiva que ele sente no seu irmão mais novo. Só que durante o grande clímax do passado deles, a gente descobre que não era só raiva que ele sentia, e na verdade ele tinha um apreço e um cuidado e um amor muito grande pelo seu irmão mais novo, quando num dia, durante a noite, aparece um Oni que ataca os dois irmãos, e a gente vê o irmão mais velho protegendo o irmão mais novo, né, ali tendo o seu braço completamente arrancado, e depois aquela coisa, né, padrão Demon Slayer, inclusive aquele demônio parecia muito Akaza, né, pareceu bastante, eu fiquei, carai, será que eu perdi alguma coisa? Mas a gente vê que o demônio ele acaba morrendo no final do flashback, então não são, obviamente, as mesmas pessoas, né? Só que ele é o responsável por gerar a morte do Yuichiro, só que isso desencadeia uma raiva absurda ali, um acesso de fúria gigantesco no Muichiro que, cara, empala ele vivo de uma forma que vai arrastando ele pra fora ali da cabana deles, e só o que a gente vê, e só o que o próprio Muichiro se lembra, é de ver aquele demônio ali completamente ali, todo estocado e prestes a ser executado pela luz do sol. E depois que ele volta, depois que o Muichiro ele volta pra tentar salvar, tentar ajudar o seu irmão mais velho, a gente vê uma cena, cara, muito forte. A gente vê o seu irmão mais velho, o Yuichiro, rezando pelo seu irmão mais novo, e ele tem uma perda de sangue tão grande que ele sequer consegue raciocinar direito naquele momento, ele sequer consegue perceber a presença do seu irmão mais novo naquele momento. E é curioso porque a reza, ela é um negócio extremamente íntimo e pessoal, e naquele momento, por ele não perceber que ele estava na presença do seu irmão mais novo, ele acaba colocando para fora o que ele estava sentindo. E no fundo, o que ele sentia era uma vontade enorme de proteger o seu irmão mais novo, era rezar para que pelo menos o seu irmão mais novo, que era uma criança extremamente gentil, que queria salvar as outras pessoas, que ele sim fosse salvo, que ele sim era uma pessoa diferente que merecia a salvação. E o curioso é que o significado do primeiro kanji do nome do Yuichiro significa existência, que é o exato oposto do primeiro kanji do nome do seu irmão Muichiro, que significa insignificância, algo sem sentido, um vazio, um nada. Só que esse kanji do Muichiro também é usado para escrever a palavra infinito. E é dessa forma, com o seu irmão mais velho dizendo que essa palavra, que o seu nome também significava infinito, que a gente vai pro presente e a gente vê, galera, o Muichiro, porra, ele na pose ali, ele se preparando pro combate, foi lindo de ver. E foi lindo da gente finalmente entender que o Muichiro, ele no começo, ele era uma criança extremamente gentil, só que depois que ele perdeu a sua memória, ele passou a agir como o completo oposto, como uma pessoa extremamente fria e que até, se a gente for parar pra pensar, se aproxima muito a personalidade do seu irmão mais velho, como se ele estivesse tentando se espelhar e substituir a figura do seu irmão mais velho que ele acabou perdendo também, só que agora ele volta, depois que ele começa a recobrar as suas memórias, ele volta a ser uma pessoa gentil, e a gente vê isso na prática, quando o Muichiro ele pega a sua nova espada e agradece a espada feita pelo seu ferreiro, e a gente vê aquela animação dele balançando sutilmente a espada, aquele brilho saindo ali, porra, de todas as partes, todos os detalhes da espada estavam muito bem animados, e um detalhe que muita gente reparou também foi o lance da cor da espada, que apesar dele possuir a aspiração da névoa, que em tese deveria assumir uma coloração esbranquiçada, a espada ela possui uma coloração azulada, só que eu acho que foi mais uma questão da ambientação, do reflexo da luz que fez com que aquele branco ele assumisse essa coloração mais azulada, afinal eles estão lutando durante a noite, então o azul ele se reflete mais. E outro detalhe que a gente vê também é que o Muichiro ele despertou a sua marca do caçador de demônios. Episódio passado eu até me confundi falando marca da maldição. São outras coisas, galera. São coisas diferentes aqui. Demon Slayer, marca da maldição. Naruto, marca do... Não, desculpa, não, contrário. Tô falando que eu confundi, nem devia nem ter citado isso aí, agora eu me confundi de novo. Mas enfim, por que diabos o Muichiro ele desperta a marca do caçador? Ia falar que eu até pausei pra pensar melhor exatamente o que eu ia falar. Mas enfim,
para despertar, explicando para vocês, para despertar a marca do caçador, um dos critérios que se deve atender é sobreviver a condições extremamente fatais, mais especificamente uma frequência cardíaca superior a 200 batimentos por minuto e uma temperatura corporal superior a 39 graus Celsius. Mas talvez o pré-requisito mais importante seja estar em contato com um indivíduo que possua a marca do caçador ou que tenha sido marcado antes. Sem cumprir essa condição, a marca não pode ser despertada. E a gente viu o Muichiro ele tendo contato com quem? Com o nosso querido Tanjiro, que possuiu também, né, já teve a sua marca do caçador ativa no seu corpo, apesar de não ter, né, ela ativa naquele momento, mas quando eles interagiram, o Tanjiro ele já havia despertado a sua marca do caçador antes, então ele já havia sido marcado e por isso foi meio que passado também para o Tokito nesse episódio. E a sequência de batalha é aquela coisa maravilhosa, já no finalzinho do episódio a gente vê o Muichiro ali, porra, naquela sequência de ação final ali, só pra fechar com chave de ouro, dele superando a Lua Superior número 5 em combate. Foi algo lindo de se ver, mas por enquanto ficou só naquilo. Vamos ver se a Lua Superior 5 ainda vai ter algumas surpresinhas pra gente. A gente viu, né, ele usando seus poderes de polvo ali, que sempre se remetem a criaturas do fundo do mar, ao mar como um todo, né, ele também usa técnicas de água, então seguem sempre essa temática das técnicas dele, mas vamos ver se ele vai ser realmente um desafio pro nosso Tokito de gente, beleza? Lembra de conferir mais uma vez a subscrição e se o sininho também tá ativado. E você pode conferir os últimos vídeos que foram lançados aqui no canal, que vão aparecer na tela agora pra você poder ir lá assistir, beleza? Até a próxima, tchau!